Boa noite, bem-vindo à nova edição das notícias da Ucrânia na UATV Português, onde contamos dos desdobramentos militares e políticos. Inscreva-se no nosso canal para saber mais do que está acontecendo na Ucrânia. Vamos aos destaques de hoje, 21 de outubro. Uma das maiores refinarias da Rússia parou após ataque ucraniano. A Ucrânia vai comprar 2 modelos de helicópteros da empresa americana Bell. Um grupo russo de sabotagem e reconhecimento matou vários civis no centro de Pokrovsk. O encontro que estava previsto para esta semana entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi adiado por um tempo indeterminado. A informação foi divulgada pela CNN. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, planejavam se reunir em 23 de outubro. O encontro tinha como objetivo definir os termos da próxima cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin. No entanto, com o adiamento da reunião, Trump limita-se a pedir que as partes do conflito parem onde estão e cessem os assassinatos. A CNN, citando uma fonte anônima, informou que a reunião preparatória foi adiada devido a divergências entre a Rússia e os Estados Unidos quanto às expectativas para o fim da guerra na Ucrânia. Uma fonte próxima ao assunto disse à CNN que, após a ligação entre Rubio e Lavrov, os funcionários avaliaram que a posição russa ainda não evoluiu suficientemente. Por enquanto, segundo a fonte, Rubio provavelmente não recomendará que o encontro entre Putin e Trump siga adiante na próxima semana, mas ele e Lavrov ainda podem conversar novamente esta semana. Na edição de ontem, contamos do ataque ucraniano contra uma refinaria em Novokuibishevsk, na região de Samara, na Rússia. Então, segundo as fontes da Reuters, esse ataque resultou em paralisação de 2 unidades de refino, inclusive a unidade principal, com capacidade de 18,9 mil toneladas por dia, cerca de 138 mil barris. No ano passado, a refinaria de Novokuibishevsk processou cerca de 5,74 milhões de toneladas de petróleo cru, produzindo 1,1 milhões de toneladas de gasolina, 1,64 milhões de toneladas de diesel e 1,27 milhões de toneladas de óleo combustível, segundo o relatório. A refinaria já havia sido obrigada a interromper suas operações após um ataque de drone no mês passado. Especialistas da indústria afirmam que a produção pode ser retomada no início de novembro, caso os reparos avancem conforme o planejado. Pelo menos 57 regiões russas, mais da metade do país, enfrentam escassez de combustível após os ataques ucranianos a refinarias de petróleo russas, afetando principalmente postos de gasolina independentes. Só em agosto houve pelo menos 14 ataques registrados, seguidos de 8 em setembro e mais 4 nos primeiros 10 dias de outubro. Segundo estimativas da BBC, desde janeiro, drones ucranianos atingiram 21 das 38 maiores refinarias da Rússia, um aumento de 48% em relação a todo o ano de 2024. Operadores da inteligência de defesa da Ucrânia detectaram e destruíram um sistema de radar camuflado Valdai, localizado no aeródromo de Jankoy, na Crimeia. O radar Valdai é um complexo de última geração projetado para detectar e neutralizar alvos aéreos pequenos. À medida que a Ucrânia continua a realizar ataques profundos e operações com drones em áreas recuadas da Rússia e territórios ocupados, sistemas como o Valdai representam uma camada de defesa da qual a Rússia depende. Desativá-los dá à Ucrânia maior liberdade de ação. Isso demonstra que a Rússia está respondendo à mudança na natureza da guerra, a era dos drones, com radares especializados de contramedida a veículos aéreos não tripulados, tornando esses sistemas alvos de alta prioridade. A Ucrânia vai adquirir dos Estados Unidos os helicópteros de ataque AH-1Z Viper e os de transporte UH-1Y Venom, da empresa Bell. O processo já começou com a assinatura de uma carta de intenções entre o governo ucraniano e a empresa, informa o Defense Express. A venda vai ser organizada por meio do programa Foreign Military Sale. Como explicam os especialistas do Defense Express, o acordo não é entre o governo da Ucrânia e o fabricante direto, mas entre os governos. Ou seja, o governo ucraniano firma um acordo com o americano, que então encomenda os helicópteros da Bell.
Temos orgulho em anunciar este acordo e a possibilidade de fornecer essas aeronaves à Ucrânia. Esta iniciativa está em desenvolvimento há algum tempo e esperamos levá-la à conclusão. Estamos confiantes de que os helicópteros H-1 podem ajudar a fortalecer a defesa da Ucrânia, melhorando e ampliando seu apoio aéreo. Jeffrey Schlosser, vice-presidente sênior de estratégia da Bell, em declaração conjunta com a parte ucraniana. Os dois helicópteros são plataformas principais da Bell, compartilhando cerca de 85% dos componentes, incluindo cauda, motores, rotor, transmissão aviônica, software, controles de voo e telas. Além das entregas diretas, a Bell manifestou disposição para criar uma unidade de produção e manutenção na Ucrânia para montagem, serviço e reparo das aeronaves. Segundo o Ministério da Economia, Meio Ambiente e Agricultura da Ucrânia, o memorando estabelece um marco para desenvolver a capacidade de fabricação e manutenção local, fortalecendo o setor de engenharia de alta tecnologia e o potencial industrial do país. Um grupo de sabotagem e reconhecimento russo entrou na parte central de Pokrovsk, em Donbass, e matou vários civis nas proximidades da estação ferroviária. A informação foi divulgada em 20 de outubro pela 7ª Brigada Aerotransportada das Forças de Resposta Rápida da Ucrânia. Além disso, os russos aumentaram significativamente o número de ataques com bombas guiadas contra a infraestrutura logística utilizando aviação tática. No dia 12 de outubro, lançaram 76 bombas guiadas sobre a aglomeração de Pokrovsk. Na semana passada, os ataques com bombas foram novamente intensificados em toda a região. 372 bombas guiadas foram lançadas entre 13 e 19 de outubro. Mais detalhes sobre a situação em Pokrovsk na nossa reportagem. Este vídeo foi gravado por um drone ucraniano. Nas imagens é possível ver o local onde civis foram executados em Pokrovsk, em um beco perto da estação de trem. Pelo menos 3 pessoas foram mortas ali por soldados russos. Vemos uma mulher com pernas feridas que tentava sair do centro da cidade em direção ao bairro Dinas. Nem consigo imaginar há quanto tempo ela está caída ali. Perto dela, há um homem idoso. Um pouco adiante, uma mulher de bicicleta. Também saía do centro quando foi simplesmente baleada pelas costas. Outro homem foi morto logo no cruzamento ferroviário. Segundo Denis Christov, esse tipo de ataque contra civis é uma tática recorrente das forças russas. Ele conta que a mesma cena se repete em praticamente todas as cidades ucranianas que já foram ocupadas temporariamente. Fico me perguntando, por que eles fazem isso? Qual é o sentido? Mas a resposta é simples, porque podem. E porque sabem que não haverá consequências. A propaganda russa vai negar mais uma vez as provas em vídeo, distorcendo e manipulando tudo. Mais tarde, um grupo combinado de reconhecimento e ataque das forças de defesa da Ucrânia localizou os russos que estavam escondidos em um dos prédios da estação e os neutralizou, segundo os relatórios militares ucranianos. Atualmente, as defesas de Pokrovsk foram reforçadas com tropas e recursos adicionais. Unidades especiais estão monitorando ativamente os possíveis pontos de infiltração e intensificando as patrulhas por toda a cidade. Nos últimos 2 dias, as forças ucranianas eliminaram 14 soldados russos que conseguiram entrar em Pokrovsk. 7ª Brigada Aerotransportada das Forças de Resposta Rápida da Ucrânia, no Telegram. Segundo analistas do Instituto para Estudos da Guerra, as forças russas conseguiram avançar um pouco na direção de Pokrovsk. Mesmo assim, o inimigo ainda não controla toda a área. As tropas ucranianas continuam contra-atacando e também eliminando grupos russos de sabotagem e reconhecimento que tentam entrar na cidade. Do ponto de vista militar, pode até parecer impressionante no mapa. Manobras profundas, movimentos de flanco amplos, mas depois de quase 3 anos e meio de guerra, todos sabemos que essas não são as forças da Rússia. Eles simplesmente não conseguem manter nem abastecer esse tipo de avanço. Por isso tenho certeza de que vão fracassar. A situação na cidade continua grave. As rotas de transporte foram cortadas e os russos estão usando drones, tanto os controlados por fibra óptica quanto os FPV, para vigiar e controlar as estradas ao redor. O inimigo tenta flanquear Pokrovsk pelo sul e pelo sudoeste, tentando entrar na cidade. Grupos de sabotagem e reconhecimento atuam nessa área já faz algum tempo. Hoje, o trabalho das equipes de contra-sabotagem é intenso. A principal missão das forças de defesa é expulsar os russos dos prédios urbanos, porque o objetivo deles agora é provocar combates dentro da cidade, conquistar posições e esperar por reforços. Ainda não se sabe quando civis permanecem em Pokrovsk. Em meados de agosto, mais de 1.300 civis ainda estavam na cidade. Reportagem de Natália Russak e Volodymyr Shtengelov para o ATV Notícias.
É tudo por hoje. Este foi o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia. Deixe-nos saber nos comentários o que achou desta edição. Se quiser ser notificado sobre novos vídeos, ative o sininho. Amanhã traremos mais atualizações. Boa noite.